Bem-vindos ao canal Espaço Brasil de Informação, conhecimento forjado pela inteligência artificial da DDS Tecnologia. Saudações, estimados telespectadores, e bem-vindos a uma jornada de descobertas e conhecimentos no canal Espaço Brasil de Informação. É com grande entusiasmo e gratidão que damos as boas-vindas a todos vocês que estão sintonizando neste momento. Estamos profundamente agradecidos pela sua presença e confiança em nosso canal, onde a busca pelo entendimento é impulsionada pela inovação e excelência tecnológica. Hoje, nossos holofotes se voltam para um país fascinante e complexo, a Venezuela. Um país marcado por uma história rica e por vezes tumultuada, que moldou sua identidade única ao longo dos séculos. Desde os tempos pré-colombianos, quando as diversas culturas indígenas floresciam, até as explorações europeias que deixaram uma marca indelével na paisagem venezuelana. No século XIX, a Venezuela foi palco de eventos transformadores, como a luta pela independência contra o domínio espanhol. Grandes líderes como Simón Bolívar desempenharam papéis cruciais nesse capítulo da história venezuelana, moldando o destino do país. Entretanto, o século XX trouxe consigo desafios e mudanças significativas. A descoberta do petróleo na década de 1920 trouxe prosperidade, mas também desafios econômicos e políticos. A Venezuela experimentou diferentes regimes políticos, culminando na era contemporânea marcada por debates acalorados e desafios sociais. Hoje, vamos explorar não apenas os marcos históricos, mas também a beleza natural da Venezuela, suas tradições culturais vibrantes e os desafios enfrentados pelo povo venezuelano. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada educativa e enriquecedora, enquanto desvendamos camadas profundas da Venezuela, proporcionando uma compreensão mais completa e informada deste país singular. Agradecemos por fazer parte desta comunidade de aprendizado e esperamos que desfrutem da experiência que preparamos para vocês. Não se esqueçam de interagir nos comentários e compartilhar esse conhecimento com outros curiosos. Estamos prontos para explorar juntos as riquezas, culturas, dilemas da Venezuela. Mas antes sigam as regras dos 3C. Curtam, comente e compartilhe os nossos conteúdos totalmente criados por IA, Inteligência Artificial. Vamos lá! Raízes pré-colombianas, uma jornada ao passado cultural da Venezuela. Na aurora da história, as vastas terras venezuelanas abrigavam uma tapeçaria complexa de culturas indígenas que floresciam em harmonia com a natureza exuberante. Este primeiro capítulo nos conduz por uma jornada fascinante, desvelando as raízes profundas que moldaram a identidade pré-colombiana da Venezuela. No coração dessas terras, diversas comunidades indígenas, como os Caribes, Aravaques e os Pemon, construíram sociedades complexas, cada uma com sua língua, tradições e crenças únicas. Eram verdadeiros mestres em adaptar-se às diversas paisagens, do Planalto ao litoral, deixando um legado cultural diversificado. As práticas cotidianas dessas comunidades eram intrinsecamente conectadas à natureza. Da caça à agricultura, cada ação estava imbuída de um profundo respeito pelo meio ambiente. O capítulo explora os modos de vida dessas comunidades, desde os métodos agrícolas até as práticas espirituais, revelando uma simbiose rica entre o homem e a terra. A arte, expressa em cerâmicas elaboradas, pinturas rupestres e tecelagem intricada, era uma forma vívida de contar histórias e preservar tradições. A oralidade também desempenhava um papel crucial, transmitindo mitos e lendas que sustentavam a cosmovisão dessas culturas. O impacto da chegada dos europeus no século XV não pode ser subestimado, trazendo consigo transformações profundas na paisagem cultural da Venezuela. Contudo, compreender as raízes pré-colombianas é fundamental para apreciar a diversidade e resiliência do povo venezuelano ao longo dos séculos. Este capítulo é uma introdução envolvente a um passado rico e muitas vezes esquecido, uma celebração das civilizações que floresceram nas terras venezuelanas antes da chegada de Colombo.
Ao nos aprofundarmos nessas raízes, construímos uma base sólida para a compreensão das complexidades históricas e culturais que moldaram a Venezuela que conhecemos hoje. Conquista e colonização, marcas indeléveis na jornada venezuelana. No capítulo anterior, exploramos as raízes pré-colombianas da Venezuela, desvendando a rica tapeçaria cultural que se desenvolveu ao longo dos séculos. Agora adentramos uma fase crucial da história venezuelana, a era da conquista e colonização. Com a chegada de Cristóvão Colombo às Américas em 1492, a Venezuela foi palco dos primeiros contatos com os exploradores europeus. A busca por riquezas e rotas comerciais alimentou as expedições que eventualmente levaram à conquista espanhola. A figura de Alonso de Ojeda, entre outros conquistadores, marca esse período de mudanças profundas. A colonização espanhola trouxe consigo uma reconfiguração radical da sociedade venezuelana. O estabelecimento de encomendas, sistema de trabalho forçado e a introdução de missões jesuíticas transformaram as dinâmicas sociais e econômicas. As comunidades indígenas viram-se submetidas a novas formas de organização e exploração. As cidades foram fundadas, entre elas Coro, a primeira capital venezuelana, consolidando a presença espanhola na região. A busca por ouro e outros recursos naturais impulsionou a exploração das terras, deixando marcas na geografia e no meio ambiente. O capítulo também aborda as tensões entre colonos e nativos, evidenciando os conflitos que surgiram pela competição por recursos e poder. A resistência indígena, marcada pela figura de Guaicaipuro, líder dos índios caribes, é um aspecto crucial dessa narrativa de resistência frente à colonização. Entretanto, além dos conflitos, a colonização também teve implicações culturais significativas. A fusão de elementos europeus, indígenas e africanos moldou uma identidade cultural única na Venezuela colonial. Ao examinarmos a conquista e colonização, compreendemos as forças que moldaram as bases da sociedade venezuelana. Essa fase, embora marcada por desafios e conflitos, foi fundamental na formação da identidade nacional e nas raízes históricas que ecoam na Venezuela contemporânea. Continuaremos nossa jornada explorando os desdobramentos desse período e suas influências duradouras. Simão Bolívar e a luta pela independência, a saga do libertador. Adentramos o vibrante século XIX, época em que a Venezuela se viu imersa na efervescente busca pela independência, sob a liderança magnânima de Simão Bolívar. Este capítulo nos transporta para os momentos cruciais da luta libertadora, onde os anseios pela autonomia se transformaram em uma saga épica. Simão Bolívar, conhecido como o Libertador, emergiu como uma figura central nesse período tumultuado. Aprofundaremos nos bastidores das estratégias militares e nos fervorosos discursos que ecoaram pelos campos de batalha e além. Bolívar não apenas liderou exércitos, mas também concebeu ideias que transcendiam fronteiras, vislumbrando uma América Latina unida e livre. Os desafios enfrentados por Bolívar foram monumentais. Desde as batalhas sangrentas, como em Carabobo, até os obstáculos diplomáticos na formação da Grande Colômbia, testemunharemos os altos e baixos de uma luta que moldaria o destino da Venezuela e de toda a América Latina. Exploraremos a aliança com outros heróis da independência, como Antônio José de Sucre, e as traições que lançaram sombras sobre os ideais bolivarianos. A visão de Bolívar para uma América Latina unificada, embora grandiosa, enfrentou resistências e divergências regionais que moldaram a geografia política da região. O legado de Simão Bolívar transcende o campo de batalha. Analisaremos como suas ideias sobre governança, democracia e igualdade continuam a ecoar nos debates contemporâneos. A influência de O Libertador é palpável nas instituições e nos valores que fundamentam a Venezuela moderna. Neste capítulo, embarcaremos em uma jornada repleta de paixão, conflitos e conquistas que forjaram a independência venezuelana. As cicatrizes dessa luta ecoam nos corredores do tempo, moldando a identidade de uma nação que encontrou na figura de Bolívar não apenas um líder,
mas um ícone imortal. Prepare-se para desvendar os segredos por trás da independência e entender como ela ressoa nos dias atuais da Venezuela. Simão Bolívar, o libertador e a epopeia pela independência. Esta é uma jornada extraordinária pelos caminhos intrépidos da América Latina no século XIX, onde um visionário se ergueu como a força motriz por trás da libertação de nações. Simão Bolívar, o libertador. Prepare-se para uma narrativa imersiva, atravessando fronteiras e desbravando os desafios que moldaram a história de um continente. Nascido em Caracas, Bolívar testemunhou desde jovem os efeitos das injustiças e da opressão colonial. A influência de grandes pensadores como Montesquieu e Rousseau moldou sua visão de uma América Latina livre. Iniciamos nossa jornada nos primórdios de sua vida, onde a chama da independência foi acesa. A juventude e a iniciação na luta. Aos 16 anos, Bolívar partiu para a Europa em busca de conhecimento. O contato com as ideias revolucionárias e a observação dos eventos políticos na França e Espanha foram cruciais para sua formação. Retornando à Venezuela, ele se juntou à luta pela independência, liderando seu primeiro destacamento militar e enfrentando as forças realistas. O juramento no Monte Sacro. No Monte Sacro, Bolívar proferiu um juramento solene de jamais descansar até que a América Latina alcançasse a liberdade. Esta promessa selou seu destino e ecoou nas futuras campanhas que o levariam por terras desconhecidas. As campanhas militares de Carabobo a Ayacucho. Bolívar liderou campanhas militares audaciosas, enfrentou desafios épicos, como a Travessia dos Andes, e participou de batalhas que decidiriam o destino de nações. A união com líderes como Sucre e São Martín fortaleceu a luta pela independência. A Grande Colômbia e a luta diplomática. Bolívar buscou consolidar uma América Latina unificada na forma da Grande Colômbia. No entanto, as divergências regionais e as tensões políticas desafiaram sua visão, levando-o a enfrentar não apenas inimigos externos, mas também disputas internas. O exílio e o fim da jornada. A luta constante deixou Bolívar exausto e desiludido. Ele se viu obrigado a renunciar e partir para o exílio. A jornada, que começou como um idealismo fervoroso, encontrou seu fim, mas o legado do libertador continuou a inspirar gerações. O legado imortal ao explorar os dias finais de Bolívar e seu falecimento em Santa Marta, Colômbia, entendemos como sua visão de uma América Latina unida e livre transcendeu seu tempo. Seu pensamento político e os desafios enfrentados ecoam nos debates contemporâneos sobre governança, democracia e identidade regional. Foi nessa saga repleta de bravura, estratégia militar e idealismo visionário. O libertador deixou um legado imortal, e sua luta pela independência continua a reverberar nos corações da América Latina. Nesses temas que abordamos, entre raízes e liberdade, nesta jornada fascinante pelos capítulos da história venezuelana, mergulhamos nas raízes profundas das culturas pré-colombianas que moldaram a essência desta nação. Do rico mosaico de comunidades indígenas à chegada dos exploradores europeus, cada passo deixou uma marca indelével na trajetória venezuelana. No coração do nosso relato, testemunhamos o ímpeto indomável de Simão Bolívar, o libertador, que guiou a Venezuela na busca apaixonada por independência no século XIX. Seus feitos heróicos e os desafios superados durante a luta libertadora ecoam como um testemunho da resiliência do povo venezuelano. Ao destacar esses momentos cruciais, não apenas revisitamos a história, mas também enxergamos as raízes da identidade venezuelana e a busca constante pela liberdade. Agradecemos por embarcarem conosco nesta jornada rica e repleta de conhecimento. Essa exploração foi possível graças à tecnologia avançada da DDS e à inteligência artificial, que nos permite desvendar os enigmas do passado. E como toda grande saga, esta aqui é apenas uma introdução. Em breve, daremos continuidade a esta narrativa, explorando os capítulos subsequentes da história venezuelana. Fiquem atentos para mais descobertas, insights e revelações que a DDS Tecnologia nos proporcionará. Não se esqueçam dos 3C,
Curtam, comentem e compartilhem para que mais pessoas possam se encantar por essa rica história. Juntos, continuamos construindo uma comunidade de aprendizado e entendimento. Agradeço a todos por sua companhia nesta jornada. Até a próxima exploração.